Olá, prezados alunos. Quem vos fala é o professor Jairo Alves de Oliveira, da disciplina de Hematologia Clínica. Nós vamos abordar aqui no nosso módulo hematopoiese e a cinética medular, em seguida o mecanismo de atuação dos neutrófilos, a composição do hemograma, seus valores de referência, série vermelha e série branca, hemácias, leucócitos normais, e depois entraremos na interpretação clínica do hemograma, onde falaremos sobre as modificações do hemograma nas infecções bacterianas, virais e parasitárias. Finalmente, falaremos sobre algumas alterações hematológicas da série vermelha e, por fim, as leucemias. A hematopoiese embrionária, ela começa ali por volta da primeira, segunda semana de vida. Neste momento, a gente consegue identificar no embrião 3 lâminas embrionárias: o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Do mesoderma irão se originar as primeiras hemácias chamadas de megaloblastos primitivos. Este mesmo mesoderma também irá originar os primeiros vasos sanguíneos. Após algumas semanas de vida, mais ou menos entre a 6ª, 7ª, 8ª semanas, surgem os primeiros órgãos, assim como várias outras estruturas. Entre esses órgãos, nós podemos identificar o fígado e o baço, que neste momento assumem a função hematopoética de produção, além das hemácias, de leucócitos e plaquetas. Essa produção ela acontece até mais ou menos o 4º e o 5º mês de gestação, sendo que, após esse período, surgem os ossos, e no interior dos ossos nós podemos identificar a medula óssea vermelha, que vai gradativamente assumindo a função hematopoética. À medida que a medula óssea vermelha assume a função hematopoética, fígado e baço deixam de produzir essas células. E, de tal modo que, por ocasião do nascimento, o fígado e o baço já cessaram quase que totalmente de produzir os elementos figurados do sangue, e a medula óssea vermelha que vai se encarregar da produção durante toda a nossa vida. Durante o processo de substituição do fígado e do baço, da sua produção, por medula óssea, né? E logo após o nascimento, parte desta medula óssea vermelha vai se transformar em medula óssea amarela, uma medula óssea gordurosa. Aqui nesta figura, do lado inferior direito, nós podemos identificar a distribuição de medula óssea vermelha num adulto e numa criança. Essa parte mais escurecida representa a medula óssea vermelha numa criança e num adulto, de tal modo que podemos perceber que numa criança a medula óssea vermelha é encontrada no interior de praticamente todos os ossos do corpo, enquanto que nos adultos ela se localiza em outras regiões, como por exemplo as epífises dos ossos longos, os ossos chatos da pelve e do crânio, por exemplo, e do osso externo, esse osso central. Inclusive, o osso externo, por conter uma quantidade razoável de medula óssea vermelha, é muito utilizado na realização da punção para se confeccionar o mielograma, né, para estudo de medula óssea. Também é possível se retirar uma certa quantidade da pelve, e é muito utilizado também para o caso de transplantes de medula óssea. Portanto, os elementos figurados do sangue, eles são produzidos após algum tempo, né? E começam por estruturas originadas do mesoderma, depois do fígado e o baço, e após o nascimento, nós podemos identificar a participação quase que exclusiva da medula óssea vermelha. Em relação à cinética medular, nós poderíamos dividir, teoricamente, ou hipoteticamente,
a medula óssea em 3 compartimentos. Um compartimento de células progenitoras, que são as stem cells ou células-troncos. Um compartimento de células comissionadas, que são as células blásticas, que já receberam a informação sobre para qual linhagem que vão seguir. E o compartimento de maturação, cujos elementos já estão com a sua linhagem definida e vão seguir um processo de amadurecimento até o elemento mais maduro da série, ou seja, pronto para realizar as suas funções. Esse processo na medula óssea de produção, diferenciação dos elementos celulares e até mesmo de amadurecimento é dirigido por substâncias químicas que são produzidas dentro da própria medula óssea, como os linfócitos T, macrófagos, células do próprio estroma, que são as interleucinas e os fatores de crescimento. Também podemos observar que alguns hormônios, como a eritropoetina, que é produzida nos rins, mais especificamente nas glândulas suprarrenais, e a trombopoetina, que é produzida no fígado, também participam ativamente deste processo. Neste quadro, nós podemos identificar a célula-tronco, originando todos os elementos figurados do sangue, as hemácias, as plaquetas e todos os tipos de leucócitos. Essa é a chamada teoria monofilética de Ferrata, na qual, de um único elemento, a célula-tronco, pluripotente, irão se originar todos os elementos presentes no sangue. Inicialmente, a célula-tronco, após alguns estímulos, ela decidirá se irá se transformar num precursor mieloide ou se vai se transformar num precursor linfóide. Se a decisão após o estímulo das interleucinas e fatores de crescimento for para a transformação no precursor mieloide, aqui haverá apenas 2 caminhos a seguir. Ou a célula irá se transformar no linfócito B ou no linfócito B. Entretanto, se o caminho for o do precursor mieloide, existem várias outras opções, né? A célula poderá seguir a linhagem eritrocítica, originando os eritrócitos, assim como também poderá seguir a linhagem plaquetária ou a linhagem de outros tipos de leucócitos, como os basófilos, os neutrófilos, monócitos e os eosinófilos. Todo esse processo, conforme dissemos, é comandado pelas substâncias químicas produzidas na medula óssea, como as interleucinas e fatores de crescimento. O primeiro compartimento que nós nos referimos, de célula-tronco, ele corresponde a uma pequena porcentagem de elementos da medula óssea que necessitam se dividir constantemente para a manutenção desse elemento na medula óssea. O compartimento de células comissionadas é representado pelas células blásticas em diferentes estágios, ou caminhando para a série vermelha, para a série plaquetária ou para a série branca. Esses elementos eles são indistinguíveis morfologicamente da medula óssea e só podem ser classificados após a realização da imunofenotipagem, por exemplo, observando os marcadores de superfície de cada um desses elementos. Aí sim, deste modo, poderemos identificar se uma célula está se dirigindo para a linhagem eritrocítica, para a linhagem plaquetária ou para a linhagem de qualquer outro tipo de leucócito, apenas realizando o processo da imunofenotipagem. Então, compartimento de células-tronco, compartimento de células comissionadas, os blastos, mas até chegar a esses elementos mais amadurecidos, é necessário ainda, como veremos nesse próximo quadro, uma série de transformações. Como, por exemplo, vamos acompanhar aqui a série vermelha, o elemento blástico, ele vai se transformar na primeira célula perfeitamente identificável de série vermelha, que é o chamado proeritroblasto, uma célula muito jovem, que apresenta uma cromatina muito frouxa, ainda com nucleolos, e o citoplasma extremamente basofílico. Em seguida, após a influência das interleucinas e fatores de crescimento, essa célula se transformará no eritroblasto basófilo,
que ainda mantém uma basofilia muito grande no citoplasma. À medida que a célula vai se especializando e produzindo hemoglobina, o citoplasma vai mudando de cor. A cromatina também vai ficando mais densa e a célula diminui o seu tamanho. Neste caso aqui, nós temos o eritroblasto policromatófilo, que contém aproximadamente 30% de hemoglobina, entre 30% a 50% de hemoglobina. Em seguida, esse núcleo ele se torna ainda mais denso, a célula diminui um pouco mais o seu tamanho, e nós já podemos identificar uma quantidade de hemoglobina bastante razoável, da ordem de 70% a 80%. Nesta fase de eritroblasto ortocromático, a célula perde o seu núcleo, deixando alguns restos de RNA, e essa célula, portanto, nessa fase é conhecida como reticulócito. Esse reticulócito, ele está presente no sangue periférico em torno de 0,5% a 1,5%. Portanto, a medula óssea não deixa escapar a célula para o sangue periférico enquanto ela não esteja realmente pronta para realizar a sua função, que é na fase de eritrócito ou hemácia. Aqui nós já temos 100% da produção de hemoglobina. Um eritroblasto, ou melhor dizendo, um reticulócito, ele tem aí um processo de amadurecimento que pode demorar entre 24 a 72 horas, até se transformar definitivamente num eritrócito ou numa hemácia madura. A produção de hemoglobina ela ocorre até a fase de reticulócito. Os processos patológicos do organismo, bem como processos fisiológicos que comandam a substituição dos últimos elementos que estão presentes na medula, no sangue periférico, acontecem de acordo com a necessidade do organismo. Então, evidentemente, a medula óssea trabalha para liberar o elemento mais amadurecido, aquele que está pronto para realizar a sua função. No caso aqui, um elemento de série vermelha tem que estar com a produção de hemoglobina da ordem de 100%. Né? No caso dos elementos da série branca, vamos verificar aqui como é que funciona no caso dos granulócitos. Né? Os granulócitos, existe uma fase intermediária entre o blasto e os granulócitos propriamente ditos mais conhecidos, que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, que é uma célula intermediária chamada de promielócito. Essa célula vai receber a influência de interleucinas e fatores de crescimento e, de acordo com a necessidade do organismo, vai se dirigir para qualquer uma dessas três linhagens. Se naquele momento a necessidade do organismo estiver relacionada aos neutrófilos, essa linhagem será privilegiada. Os granulócitos eles passam por essas quatro fases intermediárias. Mielócitos, metamielócitos, né, na qual nós observamos uma pequena chanfradura no seu núcleo, o bastão, que se torna um pouquinho mais delgado, e, finalmente, o segmentado. No caso dos neutrófilos, os segmentados eles podem apresentar de 2 até 5 segmentos. No caso dos eosinófilos, esse número de segmentos é menor. Geralmente, essa célula apresenta 2 segmentos, mas podendo também apresentar 3 e raramente apresenta 4 segmentos. No caso dos basófilos, a quantidade de grânulos é tão grande que é praticamente impossível nós verificarmos a morfologia do núcleo. Então, e também a escassez da célula no sangue periférico também é grande, e raramente a gente vai ver, por exemplo, um mielócito ou um metamielócito basófilo, a não ser em situações excepcionais, como, por exemplo, nas leucemias, e como exemplo, a leucemia mieloide crônica. Cada um desses elementos tem suas funções bem definidas em relação à resposta frente às diversas patologias. Os eosinófilos, por exemplo, estão relacionados
as infecções parasitárias e processos alérgicos. Então é comum observarmos uma eosinofilia nesses processos. Os neutrófilos estão relacionados às infecções bacterianas e os basófilos às intoxicações por metais pesados e às alergias. Portanto, desse modo, nós terminamos essa primeira parte da hematopoiese. Até lá e obrigado.